Foi? Acho que foi, né? Aê, Oi? foi. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Aí, maravilha. O pessoal vai falando aí como é que tá o som, se tá com eco, se não tá, por favor. Tá, tá todo mundo ouvindo a mim e ao Lucas? Vamos Bom, ver, o vamos pessoal já considerar isso aí como já. sim, né? Vamos ver o que o pessoal fala. Ó, deu um joinha, já deu um joinha, então parece que tá normal o som. Então vamos Aí, nessa. Maria também, beleza. Show de bola. Obrigado pra quem tá entrando, né? Já já deve entrar mais gente também. Vamos, deixa eu só ver se consigo mudar um pouco aqui a posição. Se meu suporte é muito alto, fica pra cima a câmera. Você pra não cair o celular. Oh, vamos cantar agora que eu vi. Vamos combinando? Vamos o quê? Vamos cantar, vamos combinando? É, pô. Grandes mentes pensam igual, ué. Opa! Vambora então. Obrigado por todos terem vindo. A gente está em mais uma borda live aqui, né? Como todos já sabem, a gente fala dos artigos da última edição da revista Borda, né? Que no caso foi a número um. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre o artigo do Ramiro, né? Que foi Função e Campo do Analista no Ato Analítico, o nome. Uhum. É, e para começar, Ramiro, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Claro que você se introduza, mas queria te perguntar do seu artigo, como é que você acha que ele contribui para o tema que foi dessa revista, né? Que a gente pensou que é o que faz um psicanalista, né? Uhum. Bom, gente, boa noite aí. Obrigado a todo mundo que entrou aí para assistir a live. Lucas, é isso, né? Quando a gente decidiu o tema, né, há meses atrás, e a gente escolheu, de fato, partir dessa pergunta, né, do que faz o analista, eu acho que na hora a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa noção central, às vezes até pouco trabalhada, do que é de fato um ato analítico, né? O que constitui um ato analítico e três perguntas, na verdade, três questões que a gente sempre escuta muito no campo, vieram muito para mim na hora de elaborar o artigo, né? Que, ok, partindo do pressuposto de que a gente tinha que pensar rigorosamente o que é o ato analítico, né? E não adianta falar que o ato analítico, o ato analítico faz é isso, é X, é Y, mas pensar como que ele pode ser operado, né? Porque eu acho que a definição de um conceito requer que você saiba e você exponha como você pode operar com ele, né? E três perguntas que eu acho que eu me fiz quando eu estava pensando no artigo, né, sobre a própria postura do analista, né, que a gente sempre escuta muito algumas frases que já são clássicas do nosso campo, que o analista não sabe de nada, o analista não é aquele que sabe, ele não pode encarnar a figura do grande outro todo, como se houvesse um saber todo e tal. E, por outro lado, a questão da responsabilidade sempre foi um tema muito delicado no campo analítico, né? Qual é a Uhum. responsabilidade do analista, qual é a responsabilidade do paciente, né? A responsabilização do analisando e tudo mais. E mais propriamente, assim, a questão que mais me interessava era pensar a necessidade do ato para a noção de consciente, né? Uhum. Então, foi isso que eu pensei, né? Porque o que faz o analista, eu acho que a gente não tem como pensar o que faz o analista sem a gente pensar o que é o ato, se é o ato que garante a sua prática, né? Então, bom, que diabos é essa coisa, né? Que diabos é essa coisa que pode ser tudo, né? Pode ser o silêncio, pode ser uma sessão curta, pode ser sublinhar um significante, pode ser aumentar o preço da sessão, pode ser, enfim, são tantas coisas que são ditas no campo sobre o que é um ato analítico que eu me deparei com a questão de, bom, ok, será que é isso tudo? Será que é menos? Será que é uma coisa? Será que são duas? Será que são cinco? Será que são 10? Né? Então eu tentei Uhum. partir
especialmente da função e campo do analista, entendendo aí que o analista e o ato têm uma função específica, que eu acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas, sobretudo, que também tem o seu campo, né? Então, como qualquer campo minimamente ali relacionado com o campo da ciência, né, ele é restrito, né? A gente não pode extrapolar os limites daquilo que é o ato analítico, daquilo que é a existência do inconsciente, daquilo que é a função do analista, para além do que garante a sua eficácia e a sua operacionalidade, né? Então, quando a gente pensa em ato analítico, ou aquela clássica pergunta do que os analistas dizem em relação a isso, o que a gente tem a dizer em relação a isso? Bom, até que ponto, enquanto ato analítico, a gente tem a dizer, né? Porque a aposta, para quem leu o artigo e para quem não leu, eu falo logo de cara, a aposta é que o ato analítico ele tem um campo circunscrito, ele tem um campo restrito. Ele não pode ocorrer, ele não ocorre em qualquer lugar, ele não ocorre em qualquer tema, né? Em qualquer campo, digamos assim. Foi mais ou menos isso que eu pensei no início, assim. Você até comenta, né, que esse sujeito não vai à rua, né? Não está nas esquinas. Sim. Uhum. Fala um pouco mais disso, por favor. Não, o que eu vou tentar dar uma pequena introdução aí, uma apresentação geral do artigo, né, Lucas? Acho que pode ajudar aí quem não leu ainda, né? Então, como eu disse, a partir dessa questão principal para mim, né, que é essa noção de definir o que é um ato, mais especificamente pensando no ato a partir de uma responsabilidade do analista, né, para chegar a elaborar essa pergunta de que, afinal, o que diabos sabe o analista? Ele não sabe de nada? Isso também já implica uma questão, porque se ele não sabe de nada e ele está meramente sendo guiado pelo inconsciente, pela produção inconsciente do analisando, bom, isso pode levar qualquer um a qualquer lugar, né? O próprio Edelstein, no Constituição da Demanda, um texto que a gente estava até debatendo há um tempo, Lucas, ele até fala isso, ele fala que... Você lembra o nome do texto? Demanda de análise. Demanda de análise é o nome do texto. Se alguém quiser aí depois, manda mensagem aí que a gente manda, viu? Só avisando aqui rapidinho, Ramiro. Estão perguntando que a live vai ficar salva assim, galera. Pode ficar sossegado. Vai. Depois... Ramiro, vai aparecer aí para você encerrar e você clica para salvar. Eu tenho que estar. No final. No final você tem que salvar. Tá. Aí, eu estava falando da Edelstein, da demanda... Sim. Porque essa ideia também de, digamos assim, a gente, enquanto analista, a gente não sabe nada, e a gente é guiado pelo saber inconsciente produzido, pelo analisando e tal. Isso, de acordo com uma leitura do Edelstein, né, produz até uma visão teleológica do inconsciente, né, de que o inconsciente tem um rumo, ele vai chegar a algum lugar. Enfim, são com essas questões que eu tentei trabalhar. E eu estruturei meu trabalho em 3 capítulos, né, três subseções, né, para quem já viu aí. E, num primeiro momento, o que me interessou, né, se, digamos assim, eu pensava em querer estruturar o que é o ato, e depois mostrar qual é a responsabilidade do analista nesse ato, para, num terceiro momento, mostrar, bom, ok, afinal, como que se opera com o ato, né? O que define um ato, né? Como se dá isso na clínica, digamos assim? Essa pergunta que é tão clássica pra gente, né? Mas como é que é isso na clínica? Como é que é isso na clínica e tudo mais e tal? Uma das perguntas que enviaram pra gente aqui, que é bem simples. O que é o ato analítico? Pois bem, essa foi a minha pergunta também há uns meses atrás. Foi essa pergunta que eu quis responder. Espero que eu tenha conseguido. Mas vamos, ao longo dessa live aqui, eu acho que a gente vai conseguir chegar nessa questão aí, porque justamente, num primeiro momento, né, para quem não sabe, eu baseei a minha leitura inteiramente, basicamente, no seminário 15, o seminário do ato analítico, do Lacan, que é um seminário que não tem tradução estabelecida, né, não sei nem se tem nas edições de CEU, em francês, não, mas aqui no Brasil não tem, né? Não. Mas, num primeiro momento, então, o que eu me deparei logo de início, né? Que essa noção de ato para Lacan, ela é, logo no início do seminário, muito ligada a 2 noções fundamentais. A noção de necessidade e a noção de fundação, né? E nesse primeiro ponto, né, não sei se ficou
nítido para todo mundo que leu o artigo, mas o grande interesse aqui era pensar o estatuto de existência do inconsciente e do sujeito, e também do analista, em certa medida, né? Porque, como Lacan vai falar, o ato, né, ele não só é necessário, mas ele funda alguma coisa. Ele vai dizer no seminário 15 que a psicanálise depende da existência do ato, né? Ou seja, a psicanálise, aí nisso ele vai falar também do inconsciente, do sujeito inconsciente, ou seja, se a gente adota, isso que é interessante, né? Se a gente adota uma postura, veja bem, de que o inconsciente existe, né? Digamos, o inconsciente existe a revelia de mim, né? Por isso que o segundo ponto do artigo foi pensar na responsabilidade do analista. Se eu, como analista, sento no meu consultório, né? Ou falo, hoje em dia, né? Falo com um paciente por vídeo, por ligação, enfim. E eu suponho que a revelia de mim, ali há um inconsciente. Bom, eu adoto uma postura extremamente passiva, né? E até me eximo de uma responsabilidade específica, que é o que eu vou propor aqui no artigo, que é a do autoanalítico. Então, o analista vira um simples espectador, né, nessa postura. Exatamente. Daí essa ideia de um ideal do analista que seria aquele cara sério, silencioso, calado, que no máximo sublinha um significante, fica ali escutando 20 mil e pum, corta a sessão e tudo mais. Ao passo que quando a gente pensa que a existência do inconsciente, segundo Lacan, ou seja, para que haja inconsciente é necessário que haja ato, né? Não só que o ato funda, mas que sem o ato não vai existir, né? Ele faz até aquela pergunta no seminário 15, né? Será que o inconsciente estava aí antes, né? E aí ele fala até, uma dúvida de que em algum momento os efeitos do inconsciente foram sentidos e tal, mas o que importa é quem o sabia. Né? E a leitura que eu faço dessa pergunta de Lacan é justamente a quem havia feito essa hipótese, né? Quem havia hipotetizado isso antes. O Lacan, no próprio seminário 15, ele vai fazer uma relação até inusitada, eu acho, para quem não está há muito tempo lidando com Lacan, né? Entre o ato, né? O ato analítico, a criação, né? O fiat lux, né? Passa-se a luz, né? E o campo da ciência, né? Para pensar justamente que os três têm alguma coisa em comum. Os três inauguram um campo e fundam alguma coisa, né? Então, quando eu faço essa leitura do quem o sabia, pela pergunta do quem havia hipotetizado isso antes, né? O que me vem em mente é aquele clássico exemplo que eu dou sempre para quem já me escutou falar em algum lugar, que é a questão do mito da criação, que é a questão da hipótese da gravidade, né? A gravidade, ela existe aonde? Na maçã? Né? As maçãs caíam desde sempre, né? As maçãs sempre caíram, né? Ou será que as maçãs caíram a partir do momento que circunscreveu-se a hipótese da gravidade? E aí as maçãs caíram. Ou seja, a gravidade, ela existe aonde? A queda da maçã, ela existe aonde? Se não na fórmula, né? Porque antes de haver a gravidade, né, a teoria da gravidade, o que a gente tinha era que as maçãs iam para o seu lugar natural, de acordo com a regência aristotélica, né? Ou seja, a queda das maçãs dependeu de alguma coisa que colocou isso em jogo, né? E para mim, isso é o ato analítico também. Ou seja, para que haja inconsciente, é necessário que um ato o coloque em jogo. Vê bem, sem esse ato, não há análise, não há inconsciente. Você pode ter sessões em cima de sessões e o inconsciente pode não se produzir. Porque se a gente pensa no inconsciente dessa forma, de que é necessário que haja uma hipótese, de que ele não está dado, de que ele não será descoberto, mas produzido, né, é necessário que um ato entre o jogo para produzi-lo. É necessário que alguém faça isso ocorrer, né? E, é claro, uma das coisas, né, acho que até uma coisa mais introdutória aqui, é pensar que esse ato, então, se ele é radical para a existência da psicanálise, como Lacan coloca, radical para a existência do
inconsciente, ele deve ser pensado em termos significantes. Ele deve ser pensado a partir do significante, né? Não tem como a gente pensar, né? Nesse primeiro capítulo eu fiz uma série de pequenas desambiguações, né? De que o ato não é uma ação qualquer, um agir, não é o arco motor, não é blá, 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 mas o ato depende necessariamente da relação com o significante, né? Eu acho que, num primeiro momento, então, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro essa parada aí, né, sub-item, sei lá, do negócio, sim. O importante foi chegar nessas duas noções, né, de que o ato é significante e que o ato é necessário para fundar a existência do inconsciente e necessariamente do sujeito inconsciente. Algo que, como a fórmula, circunscreve um campo, né? Algo como a fórmula circunscreve um campo, perfeito. Tal qual circunscreveu-se um campo no qual dentro dele o conceito queda existia, da mesma forma circunscreve-se um campo no qual o inconsciente existe, no qual o inconsciente pode existir. E existe, né, na dependência desse ato, como eu quis falar, né? E foi mais ou menos nisso que eu cheguei nesse primeiro sub-item, né? E no segundo item, né, o que mais me interessava, de fato, que eu falei aqui logo no início, era, bom, ok, o ato é necessário para que haja uma análise, o ato é necessário para que o inconsciente seja, né, mas o que afinal é o ato? Ele é necessário e ele é fundante. Ok, mas o que exatamente é isso? E como que isso se dá? E como que a gente pode operar isso, né? E aí, novamente, né, as questões são muito complicadas, né, óbvio, né? E uma das coisas que a gente mais escuta, né, é que muitas vezes o paciente, né, o analisando, ele faz o trabalho, né? Ele faz o trabalho o trabalho de análise é do paciente, é do analisando, é do do paciente. Sim, exatamente. E aí, então, o que eu escolhi para tentar centrar a minha análise da noção de ato, sem retirar a importância de se pensar as outras incidências, né? Eu fiz 4 hipóteses logo no início, que era, bom, ok, o ato, então, ele depende do analista, do analisando, do inconsciente ou do significante, né? Algum dos 4, por conta própria, é responsável para que o ato ocorra ou não. E aí, ao invés de eu analisar cada um diferentemente, eu tentei centrar a análise na responsabilidade do analista, né? Porque ainda que muitos fatores entrem em jogo na noção de ato analítico, né? Um deles, indubitavelmente, é o analista. Né? Então, afinal, qual é a responsabilidade do analista numa análise, né? O Lacan, eu me deparei com essa necessidade de formular isso quando no seminário 15, eu estou falando seminário 15, tudo que eu estou falando é seminário 15, gente, só para vocês já terem essa noção aqui. O título do seminário entrega também, né? E quando o Lacan, ele vai justamente retrabalhar aquele Voes Olhos Verdes do Freud, né? Para pensar, para fazer uma certa modificação aí, e fazer uma leitura que ali onde isso esteve, eu, analista, devo advir. Né? Ou seja, a responsabilidade que muitas vezes é jogada no campo do paciente, né? Mas também o paciente ele não vem, mas também não sei o que, não sei o que lá. O Lacan meio que dá um giro aqui, na qual a responsabilidade que se trata é do analista, né? E ele fala que o analista pode muito bem se recusar ao ato, né? Mas nessa virada do jogo, né, o que a gente consegue pensar é que, de fato, né, essa postura passiva do analista, essa postura silenciosa, plácida, hirta do analista, bom, pode ser questionada, porque em algum ponto o analista tem que advir. Né? E esse ponto, né, e foi isso que também me ajudou quando eu estava fazendo o artigo, para solucionar essa noção de que, bom, alguém age, essa pessoa, esse é o ator, esse é o agente, não sei o quê, foi perceber que a questão, 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 a questão
do advir, né, que o Lacan fala, né, se remete necessariamente a advir em uma estrutura. Né? Então, o que se fala muito, né, e o que repete-se aos quatro cantos do mundo pelo discurso do analista, ali quando ele foi formalizado no 17 e tal, é que é isso, o analista ocupa a função de objeto A. De fato, mas a tentativa é falar, ok, mas que diabos é isso? Né? Porque você falar que ocupa o lugar de A, ok, isso é muito interessante, né? É muito bonito, mas o que isso quer dizer? O que as coisas querem dizer? Né? Mas, com certeza, sem dúvida isso, o analista, ele ocupa a função de A. É nessa estrutura que o analista há de advir, ele tem que advir como objeto A na estrutura. E o que é advir como A na estrutura? Né? Esse é o problema. E justamente o Lacan ele vai centrar a análise dele, né, nesses dois lados. Né? O primeiro é ser o suporte do objeto A, e o segundo é a desertificação do sujeito suposto saber. Né? Ou seja, a função do analista, né, nisso, sabendo então que ele é responsável pelo ato, que ele é uma parte importantíssima do ato, que se ele não advir na estrutura, ele se recusa ao ato, sabendo que ele precisa participar, bom, sabemos então que essa participação deve estar ligada, por um lado, ao ser o suporte do objeto A e a produzir uma desertificação do sujeito suposto saber. Né? Isso nada mais é, isso é coisa pra cacete já, mas isso é basicamente a noção de que o analista ele deve produzir uma ruptura, né? uma quebra, né? Para chamar no seu nome mais técnico, uma iância no saber produzido pelo analisando. Porque o que é a função do ato por excelência, para mim, é justamente produzir uma iância entre o que é uma suposta identidade e o significante. Porque esse é o problema do significante, né? O camarada lá chega na análise e ele sofre por aquilo que ele é, por aquilo que ele, se a gente está ocupando a função do analista, que a gente sabe que ele supõe que ele é, né? Mas ele chega na análise, não, eu sofro por causa disso, eu sou assim, eu sempre fiz isso, ou seja, é aquilo que o Félix Montiel diz, né? Ele sofre pela substância, ele sofre de ser, ele sofre por ser alguma coisa, né? Mas a gente, né, tem a noção, e eu acho que esse vai ser o último ponto de a gente trabalhar, que noção é essa, o que a gente sabe, né? A gente tem a noção que essa identidade do sujeito significante não se faz, porque pela definição axiomática do significante para Lacan, o significante, ele representa um sujeito para outro significante. E o significante não é idêntico a si mesmo. Ou seja, é impossível que um significante venha significar univocamente a si mesmo e, consequentemente, a um sujeito. Né? Ou seja, advir como A na estrutura e produzir essa desertificação do sujeito suposto saber é justamente produzir a iância entre esse significante que procura significar o sujeito e toda a bateria de significante que é o S2. Ou seja, fazer com que entre isso e isso, que faz o paciente sofrer e parece que é uma coisa só, né, produzir uma iância, produzir uma ruptura, produzir uma abertura, na qual esse S1 que representa o sujeito para um outro significante, bom, que você coloque, produz um outro significante. Que desse resto aqui, dessa ânsia entre os dois, né, esse lugar é o lugar do ato analítico. Esse lugar, né, é o lugar do objeto A. E isso eu tentei mostrar. Aproveitando que você está falando desse lugar de resto, mandar uma pergunta que casa com esse momento você faz essa relação do analista com o A e depois faz relação com o dejeto. Fala mais sobre isso. Perfeito. Ia falar agora e agora que eu vou falar mesmo. É o seguinte, né? Porque, de fato, eu acho que essa foi meu incômodo também escrevendo esse artigo. Toda hora era isso. Ele ocupa o objeto res, o objeto dejeto, mas o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com isso aqui? Né? E a minha hipótese, né, a minha tentativa de trabalhar com isso foi justamente pensando pelo Toro, no seminário 9, pela lógica do Toro, né, que é
novamente, um objeto topológico, uma superfície topológica, dizendo melhor, né? Que existe em duas dimensões, né? Não é à toa que o Lacan vai falar que o sujeito tem duas dimensões, no próprio Seminário 9 ele fala isso. E foi exatamente na dialética ali, bom, entre demanda e desejo, né, que ele pensa no toro, e é ali na estrutura do toro que ele coloca o objeto A. Né? Eu não sei se vocês têm o toro na cabeça. Bom, cabeça não dá, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um desenho. Enquanto o Ramiro desenha, é só vocês pensarem numa rosquinha. Ou uma boia redonda. É isso aqui, velho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. E aí no meio, isso aqui é um A. Né? Mas o que interessa nisso aqui? O desenho não era nem importante, mas o que interessa nisso aqui? E é por isso também que eu acho que a noção de repetição é tão importante para a prática, né? Para a teoria, para a prática, para a clínica. Né? Por quê? Essa emergência, esse advento do objeto A, ele depende, né, necessariamente, pelo menos é isso que está no Seminário 9 para Lacan, né, necessariamente da insistência do significante. A insistência do significante, né, conhecida como demanda. Né? A demanda é a insistência significante. Ou seja, quanto mais, digamos, produz-se essa insistência significante, vamos ler existência significante como a tentativa do significante significar a si mesmo, da tentativa do significante significar univocamente um sujeito. Quanto mais isso se produz, e o analista, por sua vez, produz entre essa suposta entidade uma ânsia, né? Cada vez que essa volta vai sendo feita, 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 você produz ali a rosquinha, o pneu, né? E no meio do pneu, o Lacan coloca a função do desejo, né? E coloca ali o objeto A, né? Coloca ali o objeto A. Ou seja, a emergência do objeto A, para Lacan, depende justamente desse lugar que, da insistência do significante, é marcada como um resto. Como um resto no quê? Como um resto pelo fato que você, como analista, sublinha, né? Sublinha, produz essa ânsia, a distância que há entre o significante e seu suposto significado e a suposta substancialização do sujeito que lhe corresponderia. Né? E você faz isso justamente ali, abrindo uma cadeia, né? Produzindo entre, mas eu faço isso, sempre foi assim e tal, mas sempre foi assim, isso aí, não sei o quê. Enfim, você vai produzindo essa tentativa de produzir uma cadeia na qual esse S1 e esse S2 possam ser ligados, né, de outras formas, né? Sendo que esse S2 é a bateria de significante, né? Você vai produzindo uma associação aí. Então, o que eu me dei conta, e o que eu achei interessantíssimo, né, é que esse lugar do objeto A, né, quando Lacan ele pensa, né, porque quando a gente pensa o toro, a gente consegue até imaginar que, digamos assim, tem ali um processo, né? Você começa o pneu, terminou o pneu, porra, acabou, tô feito, cheguei, tô em casa, aqui vai dar o desejo, né? Mas o que o Lacan tenta mostrar, um pouco mais à frente do próprio Seminário 9, é que esse movimento está presente a cada demanda. É isso que ele vai pensar quando ele estrutura o 8 interior. Não sei se vocês têm aí, manda um Google aí quem não tem, o 8 interior. O 8 interior é a capa da borda. É o logo da borda. Ah, pelo amor de Deus, aqui falando besteira. Ou seja, a cada insistência desse significante, a cada repetição desse significante, é por isso que é importante a noção de repetição, o que se produz é um lugar, né? Esse lugar interior do 8 interior, né? Que o Lacan vai chamar de mesmo, vai chamar de X, e vai chamar de real. Né? E vai chamar de real. Ou seja, a produção desse lugar, a circunscrição desse lugar, que é um lugar de perda de significação, de perda de sentido, de queda de substância, né? A marcação desse lugar e o advento do objeto A na estrutura representa justamente essa
essa letra, né, que nem o Lacan gosta de falar, que a letra é a passagem ao real, né? Essa letra que produz aí esse real como um lugar mesmo, como um lugar da repetição, como um lugar que o Lacan fala no seminário 9, idêntico a si mesmo. Essa definição do Lacan que ele dá no seminário 3, vai dar na terceira, se eu não me engano, ou no RSI, que é o real é aquilo que retorna sempre no mesmo lugar. Né? E aí, quando ele retoma isso em 74, ele vai falar justamente que a ênfase é no retorno. Ou seja, o real é aquele lugar que você marca da repetição. E é justamente esse lugar que vem pela insistência significante, pela insistência significante, pela insistência significante. E é o lugar que, se não é marcado por um analista, pois bem, não houve ato analítico. Não houve ato. Não houve ato. E não houve a produção do sujeito. Porque o Lacan, no Ator Dito, ele vai dizer também que o sujeito é a resposta do real. Ou seja, produzir esse lugar, que é o lugar onde o A advém na estrutura, que é esse lugar de ânsia, que é esse lugar que, de uma significação suposta, pode se produzir o seu equívoco, o seu problema, a sua brecha, a sua ruptura. Né? Desse lugar, né, a gente causa um sujeito. A gente produz um sujeito inconsciente. Né? Agora, se esse lugar não é produzido, pois bem, não houve nada. Acho que aqui você já responde parte de uma pergunta que mandaram também, que na verdade são duas perguntas em uma, né? Seria o corte e o ato analítico modos de manejo da repetição? Né? Com certeza, eu acho que sim, porque o real é isso, né? Eu acho que é muito interessante. Eu não quero desviar muito do foco, não, só vou dar um negocinho aqui. À vontade. Porque o real, né? Porque, de fato, né, tem tudo a ver, porque quando a gente está falando de ato analítico, a gente está falando justamente desse lugar. Esse lugar que eu estou falando do oito interior, desse lugar do toro, que é o lugar onde Lacan nomeia o real. Isso aqui se produz o real. Né? E disso aí a gente já pode dar uma sugestão. O real é produzido em duas dimensões. Né? O real é produto de uma escrita e é necessariamente relacionado com o significante. Né? O real não é aquilo contra o qual a gente bate a cabeça, ou o real não é aquilo que é muito difícil, o real não é o real do corpo. O real do, sei lá, de quanta coisa que já tem real. Mas o real é aquilo que depende, o real é aquilo que você encontra como um lugar discursivo, nos estertores do significante, nos limites do campo simbólico. Né? E tem duas citações clássicas de Lacan. Né? A primeira eu já dei, que acho que o real é aquilo que retorna sempre no mesmo lugar. E a segunda é a clássica, né? Que o real é impossível. Né? E de fato, olha que interessante, né? O real é impossível, justamente porque o real, como existência, né? Que é o que o Lacan vai trabalhar no nó e tudo mais, como existência, o real é aquilo que só existe na dependência dessa impossibilidade. Do significante significar a si mesmo, do significante significar um sujeito univocamente, né? Então, claro, agora, olha que problemaço que é isso aqui, porque se a gente para e pensa que o real é aquilo que volta sempre no mesmo lugar e que o real é impossível, pois bem, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Porque o real volta sempre no mesmo lugar, ou seja, vai sempre acontecer de novo. E ele é impossível, então, porra, não dá para solucionar. O que a gente faz com isso? Né? Agora, a questão é que a leitura que eu proponho, que eu faço, é que justamente é pela circunscrição dessa repetição, é pela circunscrição disso. Aconteceu de novo, eu fiz de novo, não sei porquê. Eu sempre faço, sempre acontece isso comigo. É que a partir dessa circunscrição, o impossível que está ali, né, na definição do real, o impossível de ser simbolizado, né? Mas a partir do momento que você circunscreve isso, você pode sim produzir uma diferença. Você pode sim produzir algo que não seja o mesmo. É pela circunscrição desse mesmo que você causa, por isso você causa um sujeito. É por isso que esse objeto A é o objeto causa de desejo. O desejo e o sujeito, que para mim são basicamente sinônimos, né? Que são processos, são uma coisa que são produzidas, são operações. Né? No seminário 9, o Lacan ele deixa essa equivalência muito nítida. Né? Ele fala textualmente, se alguém se interessar, eu posso passar depois, o objeto, causa de desejo, ou seja, sujeito. Né? Mas veja bem, ou seja, caso não haja a circunscrição desse lugar,
Não há esse sujeito. Não há tratamento. Né? Lembrando que se a gente se autoriza, né? Olha esse problema aqui. Se a gente se autoriza a estar diante de alguém, ou falando por telefone, cobrando por isso, eu não sei por que diabos alguém haveria de simplesmente achar que não tem solução, que não dá, que o paciente vai sempre sofrer daquele caroço, que aquilo ali não tem resolução, que aquilo aqui vai ser sempre aquilo. Bom, eu não sei porque alguém faria um trabalho que não dá em nada. Né? A ideia toda é que, de fato, a partir da circunscrição dessa repetição, a partir da circunscrição desse real, desse impossível, pode produzir uma diferença. Causa-se um sujeito. Né? E aí, já falei muito mais do que eu deveria ter falado, mas aí a ideia é essa, porque em última instância, né, ok, a gente está lá, a gente produz, objeto A, desertificação do suposto saber, produzindo essas rupturas que eu estava falando agora, mas a pergunta permanece. Bom, e o que a gente sabe em relação a isso? O que o analista sabe? O que o analista sabe? Porque é muito curioso, né? Porque essa postura de que o analista não sabe nada, ou que às vezes a gente está fazendo ali um trabalho ali, cansativo, exaustivo, de ficar lendo lógica, ficar estudando coisa de topologia, perdendo nosso tempo com essa baboseira e tal. Para quê? Né? Se o analista não sabe nada. Se, em última instância, o material do nosso trabalho é apenas aquilo que vai ser dado pelo paciente. Né? Se é isso, é só com isso que a gente trabalha, com as associações do paciente, tal, blá, blá, blá. Bom, não sei se deu para reparar, mas assim, a minha argumentação inteira do que é o ato analítico e essa tentativa de demonstrar aí como que a gente pode chegar a circunscrever o objeto A depende inteiramente do tórum. Né? E agora eu me pergunto onde que a gente encontra o tórum? Na nossa análise pessoal? Como é que a gente se depara com uma superfície topológica na nossa análise pessoal? Se a análise pessoal é aquilo que me autoriza a ser analista, como é que eu vou produzir essa segunda volta do tórum, que é justamente esse resto, essa fratura, isso tudo? Bom, se eu sequer sei que tem duas voltas no tórum, porque quando o Lacan fala de tórum, uma das questões principais dele é que o cara que está falando ali, alienado na sua demanda, ele não se dá conta da segunda volta. É o analista que se dá conta da segunda volta. É o analista que sabe da segunda volta, que sabe que, digamos, como ele diz no Seminário 9, que o desejo é a metonímia de todas as demandas. Né? Ele sabe que há de se produzir um resto aí, há de se produzir uma ruptura aí. Bom, pois bem, mas se eu me autorizasse simplesmente pela minha análise, como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou dar conta da produção do sujeito? É claro, não tenho absolutamente nada contra a análise. Né? 15, 20, 30 anos de análise pode fazer um sujeito mais tranquilo na vida, menos malajambrado, menos angustiado e tal. Mas como que você vai se tornar um analista pela sua análise pessoal, sem, por exemplo, se dar conta, ou perceber, ou estudar a estrutura do tórum? Ou então, quando você estuda a noção de objeto A, que o Lacan coloca no cross-cap, que é justamente o ponto do objeto A, é aquele ponto que, submerso na realidade, não corresponde mais à imagem, ou seja, ele não pode ser submerso na realidade, ele não pode ser submergido na realidade. Bom, como que você vai se dar conta ou experienciar de qualquer forma o objeto A se ele é justamente aquilo que, enquanto estrutura, é apenas o resto de um discurso? Né? Agora, é claro, isso quer dizer que eu sei de tudo? Porra, não. Foi mal, gente, eu falei um negócio aqui, sem querer, eu me empolguei. Mas o que é importante é você saber, é você ter essa noção de que, e foi essa a tentativa que eu tentei fazer no artigo, para também não parecer que é isso, né? O analista está lá e não tem nada que ele não saiba. Ele está ali, ele sabe de tudo, ele vai produzir tudo, e, ele vai fazer acontecer de modo algum. De modo algum. Acho que a grande sacada aí que eu tentei ter, pensando nessa estrutura do ato analítico, é que, de fato, há uma estrutura na qual o analista tem que advir. Essa estrutura é isso, é o objeto A. Essa circunscrição é feita pela repetição da demanda e tudo mais, tudo mais. Mas, né, sobre o saber inconsciente do paciente, de fato, não sabe de nada. Né? O saber inconsciente ele é produzido pelo analisando.
né? É isso que o Lacan ele fala sobre a tarefa analisante, né? Tarefa psicanalizante, eu acho que ele fala no seminário 15, né? O analista ele autoriza a tarefa e ele conduz a tarefa, mas o analisando ele tem total participação ali, total responsabilidade ele também, é do seu saber que vai se produzindo as fraturas, né? Então não é uma ideia também que o analista agora ele vai fazer chover, ele vai fazer não sei o quê, tal, não, de modo algum. Mas o que eu tentei mostrar no artigo é que é necessário que o analista faça algo, que é necessário que ele atue. E a atuação dele depende de que ele tenha noção dessa estrutura. Da estrutura do discurso analista, né? A leitura que eu fiz aqui trouxe o Toro também para pensar a condição do objeto A e do sujeito, né? Mas a questão é essa, se a gente pensa que apenas por uma análise pessoal o analista vai se constituir, bom, aonde que ele está quanto o Toro, da garrafa de Klein, do cross-cap, ou sequer o objeto A, né? Fica faltando certas, acho que eu posso falar, coordenadas teóricas, né? Para poder fazer a tal operação. Aproveitando isso que Como é que é? Eu não ouvi o que você disse, Lucas, desculpa. Ficam faltando certas coordenadas teóricas para poder realizar a operação, né? Sim. E aproveitando que eu vou fazer uma pergunta, algo que tem muito no nosso campo também, né? Você falou que o ato é significante e que se não acontecer essa circunscrição, nesse ponto que se repete, o ato não acontece. É muito comum que a gente escuta que, por exemplo, o ato analítico é um ato sem palavra, né? E o que você tem para falar a respeito disso? Eu acho complicado, porque tem essa ideia, né, de que, por um lado, ou o analista não fala nada, e, por outro lado, ou ele fala as coisas mais impressionantes, se produz ali um mundo, mitológico, não sei o quê, E eu não sei, eu acho que essa é a questão que é mais interessante, né? Quando a gente diz ato analítico, o que a gente está falando? A gente está falando que necessariamente o ato analítico é alguma coisa, é uma interpretação? A gente está falando necessariamente que é o corte de seção? É sublinhar um significante? Bom, é isso que também eu acho que faz com que a coisa não seja monocromática, né? Que quando a gente pensa nessa fórmula, digamos assim, não está excluído que, por exemplo, o silêncio ele possa valer como significante sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida que o silêncio pode valer como significante e valer até como um ato. Agora, isso precisa estar na cadeia do analisando. Isso precisa. O analista ele opera na cadeia do analisando, né? E há de se construir um significante ali, que o horário da sessão, o tempo da sessão, o silêncio do analista, ou ele fala muito, que tudo isso possa se constituir. Veja bem, o significante ele pode se constituir de qualquer forma, né? Porque o significante não é a palavra, o significante não é a gesticulação, o significante não é necessariamente o tempo, o significante é aquilo que, enquanto tal, não significa nada, né? Mas que, uma vez colocado em cadeia, ele tem existência, ele está ali na cadeia. Ah, porque eu não gosto de ficar muito calado. Bom, tá aí, atue aí, né? E é isso que eu estou falando. O ato analítico, por isso que essas coisas que eu estou falando, digamos, é uma forma, né? uma fórmula, né? Que não quer dizer necessariamente que, então o analista ele só pode interpretar, a sessão tem que ser 40 minutos, de modo algum. Agora, a questão é que aquilo que autoriza o ato analítico está ali nesse advento do objeto A, nessa desertificação do suposto saber, e que isso é feito. Claro, às vezes com uma interpretação, né? Hoje em dia, analista tem muito medo de interpretar, né? Porque parece que dá sentido, não pode dar sentido, não pode dar sentido, né? E não sei, eu não estou muito de acordo com isso, não. É claro que há de se equivocar justamente essa operação, né? Quando você circunscreve a repetição desse significante que está tentando ali, tá para significar o sujeito, isso é um problema, porque o cara sofre, porque ele tem que ser assim, porque ele é assim, porque ele faz isso sempre. É claro que isso tem que equivocar, mas produzir um outro sentido pode equivocar o primeiro também,
né? Então, não sei, eu acho que tem muito medo aí, hoje em dia eu acho que tem muito medo da interpretação em geral. Tem muito, por isso que é tanto silêncio, né? O paciente ele vai se deparar com a sua própria mensagem divertida do outro. Eu confesso para vocês, eu não faço ideia do que significa. O paciente vai se deparar com a sua própria fala. Sim, isso está em Lacan mesmo, mas eu estou falando sobre. Eu realmente não sei o que significa. Eu não consegui operar com isso, entendeu? Nunca fez sentido no trabalho que eu faço, assim, pô, é isso e tal. Essa que é a mensagem que ele recebe invertida. Porque eu acho que justamente para que, digamos, para que ele não esteja fora cluído nas suas próprias, alienado na sua própria demanda, há que ter um analista aí, né? Em que momento que ele se depararia com a sua própria fala, de algum modo, não sei o quê? Não, mas exatamente, é aí. É aí que ele está alienado. E é aí que tem que ter o ato. Né? Que nem a gente estava falando do Toro. É aí que tem que se produzir esse lugar. Né? Claro que desde essa repetição e tudo mais. Mas eu queria escutar aí que o pessoal está falando aí, se o pessoal quer eu falar vou pegar alguma coisa. as perguntas, que tem algumas aqui, antes que encerre a live, porque aí a gente acaba perdendo as perguntas. Aí se a gente precisar de mais tempo, a gente abre outra live. Ó, tem uma daqui. Esse objeto A seria o objeto perdido, no caso, o analista estaria nesse lugar de objeto causa de desejo? O objeto perdido, né? Digamos, o objeto desde para sempre perdido, né? Porque eu acho que a noção importante de a gente pensar o objeto A é que ele não é um objeto, ele nunca foi achado, né? E ele é feito justamente dessa impossibilidade, disso que fica como um resto dessa operação significante. Então, o objeto A não é um objeto perdido. Claro que o analista tem que encarnar essa função do objeto A, uma vez que o analista ele tem que fazer essa operação operação que visa produzir essa iância, né? Essa iância, esse resto de significação, isso que não encaixa nesse suposto significado, nessa suposta identidade do sujeito com significante, é aí que ele está. Mas isso não quer dizer que o objeto A, enquanto operação, né, estamos falando de operações, né, enquanto operação não quer dizer que esse objeto A houve em algum momento. Né? O objeto A é uma operação, como, por exemplo, a verdade. A verdade, você não chega na... Isso se diz muito, né? Mas não é a leitura que eu faço. Você chega na verdade do sujeito. Em algum momento você chega na verdade do sujeito. Né? Isso é minha verdade. Bom, mas a verdade é uma operação, né? Lá no seminário 17 está lá, você, no discurso do analista, o que está ali no lugar da verdade parece dois. Porque a função do analista é justamente fazer com que o saber do inconsciente, do analisando, esteja remetido à verdade. Né? Esteja sempre remetido à verdade. Ou seja, a verdade não é alguma coisa que a gente chega. Né? Então é isso, então você é assim, você é isso, você falava disso, mas na verdade é isso aqui. Não, a verdade é uma operação que é produzida. Né? E essa operação é produzida, pelo que eu estava propondo, justamente dessa forma. Justamente para a circunscrição desse lugar da queda da significação pela demanda, pela repetição da demanda, marcando sempre a ciência. Vê bem, não é um ato. Né? Cheguei aqui, fiz um ato, pronto, acabou. Né? Agora sim, causei o sujeito, agora acabou, o cara tá livre lá, porra, tem uma ótima vida, meu amigo. Não, isso é uma operação que se produz, e se produz, e se produz. Né? Que mais a gente tem aí? Acho que dessa ideia de analista como causa do desejo, que está no lugar do objeto A, parece que muitas vezes se faz uma leitura de um analista meio fustigante, tantalizante, que fica ali para provocar só e não sei se isso acaba fazendo de fato um ato analítico. Me parece talvez vá para um outro caminho. Sim. Uma pergunta... pode falar. Essa própria ideia do desejo também, né? Que, como eu estava falando, da mesma forma que eu falei de verdade, para mim o desejo também é uma operação. Né? Essa operação que Lacan chama de sujeito também, no seminário mostra. Né? É uma complicação, realmente é uma complicação. Como é que a gente pensa aí? Tem uma pergunta um pouquinho difícil aqui, talvez. Então, o objeto A vem depois de várias intervenções do analista para que o analisando se separe com o real? Acho que se separe do real, então, né, talvez. Eu tenho duas paradas aí, porque o negócio é o seguinte, né?
eu não acho que o objeto A venha depois de várias intervenções, não. Eu não acho que... Por isso que quando eu tentei falar do 8 interior, o que estava em questão é que a cada volta da demanda, né, há a possibilidade de se produzir esse lugar, esse X, né? Que o Lacan ele tem todas as imagens lá. Depois, se alguém se interessar aí em ler o negócio, está lá no artigo que eu fiz e tal. Ele falando desse corte do significante e tal, tudo mais. Eu não acho que o objeto A seja, de novo, né, um objetivo ao qual você chega, né? Agora me deparei com o objeto A, agora me deparei com o real. Eu acho que não se depara com o real tampouco. Eu acho que não há um enfrentamento com o real, né? Porque o real, vejamos, aquela definição que eu também dei, o real ele só existe a partir desse furo do simbólico, a partir desse problema do simbólico, a partir dessa marca, dessa fratura produzida entre um significante e outro, né? Então, eu acho que é um movimento que se faz, e se faz, e se faz, e se faz. Eu não acho que seja um lugar em que a gente chega e fala, bom, aqui agora eu produzi um objeto A, né? Pensando que todas essas coisas não são coisas, né? São funções. A função do objeto A é justamente essa, produzir esse resto, marcar esse resto. E enquanto funções, elas funcionam enquanto a fórmula estiver em jogo. É um f de x. É um f de x. Para todo x por sua tal. Né? É assim que eu penso o objeto A. Não como alguma coisa que você se depara em determinado momento, mas como alguma coisa da função. O Lacan fala disso, não sei o que estou falando disso não, mas eu não lembro de onde que é. Depois, se alguém se interessar, eu mando, não estou lembrando onde que é não. Manda uma mensagem cobrando que a gente dá um jeito. A Camila avisou aqui que o... Mas lembra de cobrar o Lucas, viu? Pode cobrar. A Camila avisou aqui que o Einstein tem um vídeo falando sobre essa ideia da mensagem invertida, de receber sua mensagem invertida do outro. Né? Ótimo, depois eu pego com ela. Aproveitando aqui, ó, essa ideia do outro, eu vou juntar duas perguntas em uma aqui. Ó, a primeira. O ato trabalharia no sentido de promover uma mudança da posição do sujeito em relação ao desejo do outro? E aí tem uma parecida aqui também que mandaram antes. Que é como fica o desejo após o ato analítico? Talvez essa segunda tenha uma ideia de ato analítico como final, né? Não sei, Sim. Parece, pelo menos. Sim. Essa segunda pergunta aí, eu vou pegar primeiro, porque eu acho que eu já meio que respondi ela, nessa ideia de que o desejo não fica, e também não estava antes. O desejo não é algo, né? Para mim, quando Lacan fala que você nunca chegou ao objeto do seu desejo, é justamente porque o desejo é uma operação. O desejo é uma produção, né? E o desejo, para mim, é justamente isso que ocorre nesse momento do ato analítico. Nessa produção, nessa circunscrição do real que ele fala, né? E produção do sujeito, né? É por isso que eu vejo muito sentido quando Lacan associa e faz equivaler sujeito e desejo no Seminário 9. Porque é justamente isso, a produção da diferença. A produção dessa diferença que tem o nome de sujeito, que está entre dois significantes, não é a sua substância, aquele S1. Né? Por isso que eu acho que não sei se ele fica alguma coisa depois, também não sei se ele ficava antes. Eu acho que é uma operação que se chama desejo. Né? E a outra pergunta, eu esqueci, como é que era? Pera aí, deixa eu pegar aqui que eu já te falo. O ato trabalharia no sentido de promover uma mudança da posição do sujeito em relação ao desejo do outro? Essa pergunta é interessante porque lá no Seminário 9, o Lacan ele vai trabalhar os dois toros, né? Ele bota os dois toros superpostos, né? Para mostrar justamente que o desejo do sujeito é a demanda do outro e tudo mais, né? E vice-versa, né? E o Edelstein, nesse texto que eu falei também, Demanda de Análise, é muito curioso que ele marca 3 tempos, só que me parece que são 3 tempos. Eu li só uma vez e tal, mas me parece que ele marca 3 tempos em que o primeiro é o momento da queixa, há uma queixa, o paciente vai, te procura por alguma razão, ninguém te procura porque a vida está ótima, pelo menos não sei por que faria uma coisa dessa, mas no segundo momento a questão é onde que há uma pergunta sobre a sua posição em relação a isso.
onde que há um sujeito nessa queixa. E é isso que de uma queixa se torna uma demanda, né? E que é justamente dessa forma que você vai trabalhar, afinal, essa posição em relação ao outro. Então, de fato, eu diria que sim. A noção de ato analítico e a noção de produção dessa diferença, desse sujeito que está entre dois significantes e não necessariamente destacado em um, incrustado em um, produz sim uma postura diferente, produz uma diferença. É como diz nosso grande amigo Brecht, nada deve parecer impossível de mudar. Aproveitando a deixa aqui, o camarada mandou uma pergunta. Essa mudança do sujeito em relação ao desejo do outro é o que se equivale com o que se chama de giro discursivo? Como é que é? O que tem o outro antes ali na pergunta? Essa mudança do sujeito em relação ao desejo do outro é o que se equivale com o que se chama de giro discursivo? Rapaz, tá aí, velho. Eu não sei. Não sei. Eu nunca. Nesse trabalho que eu fiz aqui, eu não coloquei muito essa pergunta desde os giros discursivos. Então, se eu entendi certo a pergunta, se deve estar propondo pelos 4 discursos, o giro que se produz, né, mestre, histérica, analista, universitário. Bom, isso eu não saberia te falar. Eu acho que minha aposta é que sim, né? Não é à toa que o Lacan fala que há de se historicizar e de se histericizar, né? Minha aposta é que sim, esse giro se trata de um giro discursivo nesse sentido, de passar de um registro ao outro, de um registro, não, para não confundir entre real, imaginário e simbólico, mas de um regime ao outro, né? De um discurso ao outro. Mas eu vou te ficar devendo aí um desenvolvimento minimamente agradável em relação a essa questão, porque eu não trabalhei muito com esse foco no meu artigo. Entendi. Que imagem tem aí? Tem uma última pergunta aqui pra gente terminar, até porque faltam uns 3 minutos para acabar a live. Mas se precisar, se alguém tiver as perguntas, pode mandar, a gente abre uma segunda, senão a gente fica com isso mesmo. A pergunta é a seguinte: o ato analítico é ato poético? Aí eu acho que é complicado, porque... Bom, não, porque é o seguinte, olha, eu acho que é isso, né? Se a gente pensar que o ato poético se sustenta da mesma forma que eu acabei de tentar mostrar aqui, em relação ao toro, em relação a uma noção, de uma relação de um sujeito com um significante, uma identificação significante, de uma suposta substancialização e da produção dessa queda de substancialização, bom, aí eu acho difícil que a gente pense que eles são sinônimos. A gente pode até pensar, né? O ato poético e o ato analítico são muito parecidos porque os dois produzem uma quebra de sentido, né? Produzem um não sentido. E isso também é um problema para mim, porque você pega ali algumas coisas, né, cara? O ato analítico, o ato poético suspende o sentido. Bom, mas você vai pegar a filosofia da composição do Paul, né? Ele não estava ali suspendendo sentido, velho. Ele estava ali com um objetivo muito nítido para ele. Eu quero produzir o belo. Como é que eu produzo o belo? Segundo ele, por uma tal emoção. Ele ia falar, como é que eu faço isso? Eu faço isso com um verso desse tamanho, com um verso desse tamanho, verso desse tamanho, blá, 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 blá. Eu escolho a palavra justamente pela sonoridade que ela tem. Então é nevermore, por causa do more, não sei o que, tá. Então, já que eu peguei essa primeira palavra, eu vou, então, produzir uma série de versos que se focam basicamente nesse som, para cada vez mais fechar, Bom, agora, se isso é uma suspensão de sentido e ponto final, eu acho que a produção do efeito poético, né, ela depende muito de uma construção, de uma obra, né? Ainda que a gente possa falar, claro, que quando você trata de um poema, você está tratando uma coisa que possui ali o seu significado não relativo às coisas, né? Quando você escreve casa num poema, você não está escrevendo a casa ali da frente, né? Você está, de fato, produzindo aí algo que a gente pode até tentar chamar de significante. Mas, bom, cadê o sujeito para esse significante? Porque a gente, no campo analítico, trabalha com o sujeito, né? E se a gente ficar imaginando onde é que está o sujeito autopoético, acho que a gente
perde a noção do que é o interessante nisso, que é a obra, né? Então, para mim, não é a mesma coisa, não, de modo algum. Certo. O ato analítico tem uma lógica. Eu tô esperando o Lucas voltar. Enquanto ele não voltar, eu vou. Sim, já tá. Tá. Eu vou. Bom, eu não sei, eu tô tentando prestar atenção nos comentários aqui. Mas enfim, só pra. O Lucas chegou, calma aí. Só para finalizar, né, nessa pergunta do ato analítico, do ato poético, bom, eu proponho, né, que de fato não é a mesma coisa. Eu acho que há uma certa sanha aí hoje em dia, desde dessa introdução do tema da escrita especificamente em Lacan, então do seminário 23 nem se fala, para sustentar a psicanálise nisso, no não sentido, no pas de sens, no não sentido, passo de sentido e tudo mais, na escrita de um real, papá. Mas eu acho que a escrita, primeiro que não é um tema que foi introduzido em Lacan na década de 70, não foi introduzido no seminário 17, tampouco, nem no 18. Eu acho que a escrita sempre acompanhou Lacan durante o percurso dele inteiro, e a escrita foi sempre uma forma que Lacan usou para tentar formalizar, ainda que essa formalização conte com esse objeto A, que é um objeto resto, com esse grande outro barrado e tal, e tal, e tal. Mas sempre foi uma tentativa para Lacan de formalizar o inconsciente, porque parem e pensem, como que a gente daria conta de tudo que eu falei aqui agora, hoje, objeto A, toro, papapá, se não fosse a escrita? Né? Se não fosse justamente a escrita de uma superfície topológica, como é Lacan. Não é à toa que o Lacan, na terceira, vai falar que o objeto A depende de uma escrita. Né? Agora, fazer o passo da escrita para o ato analítico, é um ato poético, eu acho que é uma extrapolação dos campos, porque, em última instância, eu acho que a gente tem que... E não me entenda errado, eu não tenho coisa... Tem poucas coisas que eu gosto na vida tanto quanto o ato poético. Mas eu acho que as coisas são interessantes naquilo que elas são por elas mesmas, né? Eu acho que o ato analítico é super interessante, velho. Interessante demais. Eu tô falando aqui 1 hora e sei lá quanto tempo de ato analítico, porque ele, no campo analítico, na sua função e no seu campo, que são restritos, eu acho que ele já tem um interesse maravilhoso. E o ato poético também. Mas eu acho que produzir aí uma correlação entre ato analítico e ato poético, ato analítico e ato político, eu acho que é descabido, porque uma das primeiras coisas que eu procurei falar aqui, quando a gente começou, foi justamente que o ato analítico depende de um campo. Esse campo é o campo da psicanálise. Esse campo da psicanálise não pode ser extrapolado. Né? O que o psicanalista quer dizer sobre isso, sobre aquilo? Bom, eu não sei. Eu, Ramiro, posso dizer minhas coisas sobre várias coisas, mas psicanalista, não sei se tem muita coisa a dizer, não. Eu não sei. Eu falo na minha clínica, eu falo. Né? Mas sobre o que está acontecendo, sobre o que eu vou falar sobre poesia, não tem nada a falar sobre poesia enquanto psicanalista. Eu tenho muito a falar sobre poesia das coisas que me interessam. Gosto muito de ler. Né? Mas acho que é muito precipitado, porque eu acho que uma vez que você tenta trabalhar essa noção do ato poético, isso tudo que está ligado, acho que vocês sabem, né? Tudo vem no mesmo saco. O ato poético, o não sentido, o saber fazer com seu sintoma e tal e tal. Isso cai um pouco para mim num risco muito grande, que é de produzir uma certa banalização, né? Banalização não, uma certa romantização, né? Do sofrimento, né? Que de fato, esse saber fazer com o seu sintoma é um problema, né? O Joyce ele fez um sintoma, ele fez do seu sintoma arte. Ok, o Joyce era o Joyce, né? Primeiro que eu não sei se a gente pode falar que Joyce fez do sintoma uma arte. Joyce nunca foi paciente, Lacan. Mas, ok, Joyce era o Joyce. Agora, como é que você vai falar para um cara que está querendo se tacar numa janela que ele pode fazer do sintoma dele uma arte? Bom, eu não consigo trabalhar assim na minha clínica, porque quando o paciente vem ali na minha clínica, a última coisa que ele sabe é fazer com o sintoma dele. Porque se ele soubesse, ele não estava lá.
Se ele soubesse fazer com o sintoma dele, ele tá vivendo a vida dele. Ótimo, porra, feliz pro cara, velho. Fique com Deus. Mas agora, é exatamente porque não sabe fazer porra nenhuma com sintoma que tá lá na clínica. E como é que eu, analista, que estou sendo convocado e pago para ajudar essa pessoa, para tratar um sintoma, como é que eu vou partir do pressuposto que esse paciente tem que saber fazer com o seu sintoma? Ah, pelo amor de Deus. Se é para jogar 2 contra, porra, aí não dá. Enfim, eu me empolguei demais, desculpa. Vamos agradecer. Né? Para arrematar, né? Porque isso retoma a ideia de responsabilidade que você falou mais cedo. E aproveitando para falar, a gente tem um BordaCast que fala sobre, tenta, né? Falar sobre a ideia de responsabilidade subjetiva, quais são os problemas de algumas ideias naturalizadas nesse campo. Você retoma a ideia também de que é necessário o ato não só para se circunscrever, mas para dizer que ali há um analista. Então daí parte para a ideia de que é depois que se verifica, né? Através desses efeitos. Sim. Então acho que foi um bom arremate aqui essa resposta. Sim. Bom, sim, exatamente. Agora sem corte acho que a gente pode se despedir, né? Eu dei uma olhada aqui, não vi nenhuma pergunta, então acho que é isso. Se alguém ficou alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, quer alguma indicação de texto, de vídeo que foi citado, pode mandar no direct, não se acanhem, vamos conversar, vamos debater, mandem críticas também, porque é com as críticas que a gente pode fazer o campo continuar caminhando, né? Então Exato. é isso. E queria... para deixar... Pode falar, Viro, pode falar. Não, termina, depois eu só vou fazer agradecimento mesmo, pode terminar aí, depois eu falo. Beleza. Só para deixar avisado que a gente mudou uma pequena coisa aqui nas Borda Live. A gente estava fazendo quinzenal, mas a gente decidiu adiantar. Então vai ser semanalmente. Então semana que vem, mais uma live aqui no próximo artigo. É só vocês verem esqueci a palavra, nossa senhora. O sumário da revista. Para ver qual que vai ser o próximo artigo. E se já tiverem pergunta, podem começar a mandar no inbox. E é isso. Estamos aqui sempre para poder conversar e poder mudar o campo analítico, que eu acho que isso é parte da nossa proposta. Gente, muito obrigado aí a todo mundo que participou, todo mundo que perguntou. Foi ótimo. Eu espero que tenha sido minimamente útil para vocês. Vocês falem lá no Borda, falem lá no Instagram, se quiserem perguntar alguma coisa, quiserem continuar trocando essa ideia. E é isso. Muito obrigado a todo mundo aí. Uma boa noite aí para vocês. Aí, clica aí para encerrar, Ramiro. Eu salvo esse? Salva também. Tá. Valeu.